Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um culto de adoração em família, todos é, juntos. em família, É, isso aí. famílias, amigos, irmãos, parentes, vizinhos, todos juntos nesse amor de Cristo Jesus. Por isso nós somos uma família, a família no amor. E aí fazemos parte da comunidade digital e convidamos mais pessoas para fazerem parte. Então você que está aí também, ajude-nos a divulgar mais essa comunidade virtual para que mais e mais pessoas possam vir a conhecer e viver a palavra através do estudo bíblico, acontece todas as quintas-feiras, e os cultos da família que acontecem todos os domingos. E venha fazer parte aqui do nosso canal no YouTube, que tem também todas as gravações, todos os estudos, mas principalmente para que a gente possa estar se unindo em força, em vontade, em oração e edificando uns aos outros. Então, convidamos você, agora começando o mês de outubro, hoje nós temos a nossa Santa Ceia, então convidamos também, e também a nossa reunião mensal de oração, que vai acontecer agora, nessa Quarta-feira. terça-feira, quarta-feira? Quarta-feira. Então é quarta-feira. Então, quarta-feira, dia 5, nós temos a nossa reunião de oração. Então, venha fazer parte, ela não é gravada, mas que possamos estar juntos, orando, comentando e, principalmente, escutando o que Deus tem para falar com cada um de nós. Então, divulgue aí a nossa comunidade digital e também a nossa Rádio Vineyard, que está por internet, radiovineyard.net, nesse ministério que é de todos nós, nos conectando, orando e divulgando. Em nome de Jesus. E a Santa Ceia que eu já falei antes. Tá vendo? Ele está apontando aqui que é o principal. Lembrando que hoje tem Santa Ceia, então você deixa aí preparado os seus elementos, né? Para que a gente possa junto participar da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós terminamos na última quinta-feira um estudo sobre Deus está conosco. Foi um estudo de duas partes, né? E onde nós vimos dentro da palavra, né? Sempre dentro da palavra, que Deus está sempre conosco. Deus, ele nunca nos desampara, ainda que muitas vezes você e eu não estejamos com ele, nós não estejamos com Deus, ele está conosco. Ele está sempre juntinho de nós. E por que nós não estamos com Deus? Porque muitas vezes nós achamos que tem coisa mais importante na nossa vida do que a gente estar com Deus. E isso não é muito bom, né? Mesmo que nós não estejamos com ele, ele continua com a gente. Tivemos uma semana bastante difícil, não é verdade? Essa semana, aqui nos Estados Unidos, na Flórida, nós tivemos aí um grande furacão. É um furacão de categoria 4, uma categoria bastante grande, bastante forte, né? Mas com a graça de Deus, foram muitos danos materiais, mas poucos danos físicos, ou seja, algumas pessoas morreram, mas do pessoal que a gente conhece, do pessoal que a gente tem contato, né? Foram só danos materiais mesmo. Danos materiais a gente consegue de novo, o que a gente não consegue de novo é uma nova vida, né? Mas estivemos toda semana em oração pelas pessoas da Flórida, né? Independente de ser conhecido, independente de ser irmãos, nós estivemos orando por eles. Essa é a nossa função de cristão, de intercessão, né? Ah, mas Deus não está vendo? Deus está vendo, mas precisa da nossa intercessão, né? Então é importante que você e eu estejamos intercedendo, né? Na próxima quarta-feira a gente vai ter a nossa reunião de oração e a gente vai estar intercedendo também, né? Devemos ver as coisas de forma diferente, né? O que acontece na nossa vida, nós temos que ver de uma forma, de um ponto de vista espiritual, não do ponto de vista carnal, do ponto de vista espiritual, né? Mesmo com o furacão, mesmo com o que está acontecendo à nossa volta, não importa o que está acontecendo na nossa volta, né? Nada acontece na vida do cristão
que Deus não esteja no controle. Ou nós cremos nisso, ou fica complicado a gente continuar com esse Deus. Né? Porque se você não confia 100% que Deus está no controle da tua vida, é complicado. Né? Que Deus está controlando as coisas que estão acontecendo à nossa volta, é complicado. Mas muitas vezes é difícil para nós enxergarmos Deus quando nós estamos no meio de um problema, no meio de uma dificuldade. Nós buscamos Deus, buscamos resolver o problema de todas as formas, e a última forma é buscar Deus. Hoje é dia de Santa Ceia, um dia especial, né? Onde nós vamos comemorar, né? a nossa relação com Deus, nós vamos revalidar o nosso relacionamento com Deus. Né? Prepare os seus elementos, né? Deixa aí tudo preparadinho, porque daqui a pouco a gente vai participar da Santa Ceia. Né? A nossa aliança, a renovação da nossa aliança com Jesus, né? Que ele deixou aí essa ordenança para nós. E o Senhor sempre traz uma palavra maravilhosa, uma palavra tremenda para a nossa vida. Né? E hoje não vai ser diferente. Né? Deus está trazendo para nós uma palavra maravilhosa. Eu só preciso sair desse cara aqui, que eu não consigo sair. Não sei o que acontece aqui. Não sei o que acontece aqui, então vamos jogar ele para trás. Certo? Jogo ele para cá. Ok. E a palavra que o Senhor nos traz hoje é viver uma vida espiritual. O que é viver uma vida espiritual? É viver uma vida buscando todo o tempo um relacionamento com Deus, ter uma relação com esse Deus, ter um maior conhecimento, a gente conhecer um pouco mais desse Deus, ter uma maior intimidade com esse Deus. Na verdade, o nosso viver no nosso dia a dia, né, é difícil enxergar que Deus está em todas as coisas. Enxergar com o olhar de Jesus. E isso é difícil. Né? E o próprio Jesus vai nos ensinar hoje, né, como a gente faz isso. Então, abra a sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sei se você lembra quando Jesus falou isso, né? Mas Jesus estava na cruz. Ele estava sendo crucificado. E ele está falando com Deus, dizendo assim, olha, perdoa esses caras aí, ó. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. O sofrimento de Jesus na cruz foi de uma intensa agonia física e emocional. Né? Se você está lembrado, Jesus, apesar de ser Deus, ele estava aqui na condição de homem. Então, ele tinha as mesmas dificuldades, as mesmas limitações que você e eu temos. Então, ele passou o sofrimento dele como você e eu passaríamos. Né? Os instintos de um homem normal, nessa situação, bloqueiam o seu raciocínio. Então, Jesus estava sendo crucificado. Então, nessa situação de sofrimento, os seus instintos ficam um pouco bloqueados, né? Você não consegue pensar direito. O instinto humano, né? O instinto do ser humano normal seria de lutar e fugir, de sair fora dessa situação. Então, esse é o instinto do ser humano. No entanto, com Jesus foi diferente. Aí você vai me dizer, pastor, mas ele era Jesus, né? Pois é, ele era Jesus, mas, de novo, ele estava aqui na condição de homem, sentindo o que você e eu sentimos, com todos os problemas que você e eu temos. Jesus conseguiu dizer, Pai, perdoa-lhes. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Qual é o segredo?
O segredo é uma profunda espiritualidade. É uma profunda visão espiritual diante do problema. E essa visão espiritual de Jesus é muito diferente da nossa. Ou seja, para que você tenha uma visão espiritual, você tem que ter um relacionamento com Deus. Sem um relacionamento com Deus, é difícil. O que acontece? Nós ficamos 3, 4 horas assistindo filmes numa televisão, ou num cinema, ou jogando conversa fora, e dedicamos 30 segundos para falar com Jesus. E desses 30 segundos, a gente só quer pedir, a gente não quer ouvir. Então, fica difícil a gente ter uma visão espiritual, assim como Jesus teve. Fica difícil a gente ter uma visão espiritual, né, com tão pouco relacionamento. Se você vai ver aí os evangelhos, você vai ver que todo o tempo Jesus estava orando. E Jesus saiu para orar. E Jesus foi em oração. E voltou, os discípulos estavam dormindo. E Jesus voltou a orar. E voltou, os discípulos estavam dormindo de novo. Então, o normal é você ir dizer assim, pô, mas esses discípulos aí, né? Só dormem esses caras aí? Pois é, mas é o que iria acontecer com você e comigo. Por quê? Porque o nosso foco é diferente. Mesmo diante de toda essa intensa agonia, Jesus superou os seus instintos humanos. E, de novo, você vai falar assim, mas ele era Deus. Não, ele não era Deus, ele era humano como você. Ele estava aqui na condição de ser humano. Ele nos deu um grande testemunho de uma profunda espiritualidade. Por quê? Porque ele tinha relação com Deus. E essa relação que ele quer nos ensinar hoje é uma relação que você e eu podemos ter. É uma relação pessoal. A mesma relação que você tem com uma televisão, a mesma relação que você tem com uma roda de amigos, não, é uma relação pessoal. Então, Jesus quer nos ensinar isso. Como Jesus, nós devemos desenvolver uma profunda espiritualidade. Isso é desenvolver. Não é alguma coisa que eu vou e compro, né? E essa profunda espiritualidade, isso que eu vou estar desenvolvendo, nos dá condições de superar todos os nossos instintos humanos de preservação. Então, a gente consegue superar a necessidade de trocar de carro, consegue superar a dor de uma enfermidade, a gente consegue superar através dessa espiritualidade. Ou retaliação na hora da aflição, ou seja, na hora da aflição, você simplesmente, como você está, você desenvolveu a tua espiritualidade, essa aflição ela não vai ser, ela não vai ter um grau de importância tão grande na tua vida. E hoje, o Senhor quer nos ensinar 4 características que Jesus demonstrou e que você e eu devemos aprender. Abra a tua Bíblia aí, em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, Jesus, ele tinha uma visão espiritual. Uma visão que foi construída. Se você lembra, ele nasceu e o ministério dele começou quando ele tinha 30 anos. Ele tinha 30 anos. Então, ele construiu uma relação espiritual com Deus, né? Ao dizer Pai, Jesus estava mostrando haver alguém ali. Você e eu poderíamos dizer, ele estava
Ele estava na agonia, então ele estava delirando. Não, ele sabia que tinha alguém ali. E as outras pessoas que estavam lá não viam. As pessoas só enxergavam o quê? Enxergavam a cruz, enxergavam os pregos, enxergavam o sangue, enxergavam os gemidos, mas Jesus enxergava o Pai. Isso é ter uma visão espiritual. Nós enxergamos o problema. E aí perguntamos sempre o porquê, não o para quê. Jesus, ele nos ensina que nós temos que enxergar as coisas de uma forma diferente, um outro ângulo. Se nós estivéssemos na cruz, como nós estaríamos reagindo? Nós não devemos nos deter nos problemas, nas dificuldades, naquilo que acontece no nosso dia a dia. A gente não pode estar paralisado por essas situações. Nós temos que enxergar essas situações de forma espiritual. E para que eu consiga enxergar de uma forma espiritual, eu tenho que ter uma visão espiritual. Paulo fala que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados, potestades e dominadores. A nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra aquele cara que fez um mal para nós e a gente quer matar ele. Não, não é contra ele, é contra quem está dentro dele. A nossa luta é espiritual. Por isso que a gente tem que orar. Por isso que a gente tem que se relacionar com Deus. Por isso que a gente tem que conhecer mais de Deus. Essa visão espiritual só tem aqueles que andam com Jesus. Ah, pastora, mas eu não consigo ter essa visão espiritual. Pois é, então. Você está andando com alguém que não é Jesus. Você está andando com uma religião, você está andando com uma denominação, você está andando com uma igreja, você está andando com pessoas. Você não está andando com Jesus. Jesus quer que você e eu andemos com Ele. E Paulo mostra um pouquinho para nós o que é a espiritualidade em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. As que não se veem são eternas. Ou seja, aquelas que não se veem, o que Paulo está querendo falar aqui? São as coisas espirituais. Temos que manter o foco nas coisas espirituais. Nós estamos preocupados em comprar casa, em trocar de carro. Nós estamos preocupados com tanta coisa que nos prende a esse mundo, né? E nós viemos sem nada e vamos embora sem nada. Por isso, nós temos que focar, né, nas coisas espirituais. Viver espiritualmente todos os dias da nossa vida. Viver espiritualmente não significa que eu não vou fazer nada. Não, eu vou fazer as coisas, mas eu vou fazer de uma forma espiritual. Deus vai te dar a direção espiritual para que você faça as coisas, que você fique feliz com as coisas que você fez, que você fique satisfeito, não conformado, mas satisfeito. É diferente. Muitas vezes estamos tão focados nas circunstâncias, nas dificuldades, que nós não conseguimos ver o agir de Deus. Nós não conseguimos ver o milagre de Deus na nossa vida. Hoje você levantou, né? Se você está me assistindo é porque você tem vida. Então, isso já é um milagre. Nós temos que enxergar isso com os olhos espirituais. E o Senhor continua nos ensinando aqui em João capítulo 5, versículos 17 e 18. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, Jesus podia falar isso porque ele tinha intimidade com o Pai. Se você e eu somos filhos, se você e eu temos intimidade com o Pai,
Eu posso dizer isso. Mas os judeus, eles não tinham essa intimidade com Deus. Jesus havia sido acusado pelos judeus de se declarar igual a Deus. Mas o filho é igual ao pai. Você pode não gostar do teu pai, você pode não gostar do teu filho, mas vocês são iguais. Foi gerado por ele. Os judeus queriam matar Jesus porque Jesus dizia que Deus era o Pai. E se Deus é o Pai, então ele é tão santo quanto Deus. Essa intimidade que Jesus tinha com o Pai se evidenciou e não se esvaziou na cruz do Calvário. Isso não acabou porque ele foi crucificado. Isso não acabou porque morreu. Né? Se o filho morre, ele não deixa de ser filho, ele continua sendo filho. Ainda morto que esteja, mas continua sendo filho. Como tratamos as dificuldades da vida revela se temos ou não intimidade com Deus. Você vê a pessoa desesperada por quase nada e ainda se diz cristã, alguma coisa está errada. O teu comportamento nas dificuldades vai definir quanto de intimidade você tem com Deus. Isso é muito importante. Essa intimidade Deus quer ter com você e comigo. Deus quer ter essa intimidade com a gente. Mas para que exista essa intimidade, eu tenho que investir tempo. Ao invés de ficar 3 ou 4 horas fazendo qualquer coisa diferente, eu vou pegar 1 hora e vou investir na minha relação com Deus. Basta que desejemos e busquemos essa intimidade com Deus. Ele está louco, né, para ter essa intimidade com você e comigo. Ele deseja muito isso, mas eu tenho que querer. Se eu não faço esse investimento, desculpa. Se eu vou buscar a Deus, como acontece muitas vezes, que as pessoas chegam até nós, né, com problemas, com dificuldades, com parentes, com pessoas que a gente nem conhece, que está passando por uma situação difícil. Pastor, você pode orar? A gente pode orar, lógico que vamos orar. Nós vamos orar. E quando a pessoa melhora, some. Pois é, isso aí não é um problema nosso. Nosso problema é orar com o amor que o Senhor coloca no nosso coração. Né? Agora, o que eu tenho aprendido, né, é que Deus, ele cura. Mas quem vive a cura é você. Quem permanece curado é você. Ok, e se você se afasta de Jesus? Pois é, se você se afasta de Jesus, você corre um risco de voltar com a mesma enfermidade. Lembre-se que nós estamos falando do ponto de vista espiritual, não é do ponto de vista carnal. Né? Mas Jesus, ele quer nos ensinar mais um ponto que está lá em João, abre a sua Bíblia, lá em João, capítulo 15, versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Pois é, Jesus, ele ama as pessoas. E é difícil a gente ser cristão ou dizer que é cristão se a gente não ama. Se a gente não ama. Ou seja, o amor é a marca do cristianismo. Então você vai amar porque você é cristão. Você vai amar porque você tem uma cumplicidade com Deus. Né? Na cruz, Jesus fez o quê? Ele intercedeu. Intercedeu pelos seus algozes diante de uma possível ira do Pai que poderia se manifestar sobre eles.
E Jesus fez o quê? Com amor, ele intercedeu. A pessoa que ama verdadeiramente consegue interceder, até pelas pessoas que lhe causaram dor e aflição, até pelas pessoas que te prejudicaram. Interceder por alguém que nos faz o mal é uma verdadeira, grande demonstração de amor, de um amor verdadeiro, porque eu vou orar pela pessoa, vou interceder por ela. Jesus não disse que seria fácil, mas disse para nos amarmos. Ele não disse, olha, vai ser tudo tranquilo. Não, pastor, mas tem aquele ali que... Não, ele não disse. Aquele ali não precisa amar, não. Ele disse, amai todos. Todos. E nós temos um estudo aqui no YouTube que a gente fala sobre os tipos de amor. Né? Quando a gente fala de amor, a gente só pensa naquele amor relacional entre homem e mulher, né? Amor sentimental. Não, amor é uma decisão, não é um sentimento. Amor é uma decisão. Eu decido amar. Então, quando você decide amar, né? Tenham chuvas e tempestades, você vai continuar amando. E o último ponto que o Senhor quer nos ensinar, né? Para que a gente tenha uma visão espiritual, né? Para que a gente consiga viver espiritualmente. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus nos ensina aqui o perdão. Nós temos um estudo aqui no YouTube também que nós falamos de perdão. Para sermos perdoados, nós devemos perdoar. E ainda que você fale assim, mas aquele lá eu não consigo perdoar. Meu, você quer estar bem? Perdoa. O perdão, ele começa a fazer bem primeiro para você. O perdão, a gente tem que entender que não é amnésia. Olha, eu nunca mais vou lembrar. Não, não, não. O perdão é quando você lembra, você não tem um sentimento ruim que você tinha antes. O perdão independe dos sentimentos. O perdão é um ato de obediência e fé em Deus. Não é porque eu consigo ou porque eu não consigo, não é porque eu sou mais bonito, você mais... Não, 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 não. Você quer caminhar com Deus? Você tem que perdoar. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava preparando essa palavra veio direto para mim. Por quê? Porque perdoar é um negócio muito difícil. Né? Ou interceder ou orar pelos seus inimigos é um negócio muito difícil. Né? Então, essa palavra é para você e para mim. Nós queremos ter uma cumplicidade com Deus, nós queremos obedecer a Deus, então nós temos que amar, nós temos que perdoar. Né? Um recurso para conseguir perdoar com sinceridade é compreender as limitações daqueles que nos ofenderam. Isso muda a imagem monstruosa que nós tínhamos da pessoa que nos ofendeu, que nos machucou, que nos traiu, que não importa. Então, nós temos que buscar essa liberação de perdão. Jesus conheceu que os seus algozes não sabiam o que estavam fazendo. E muitas vezes uma pessoa que nos fere, ela não sabe que está nos ferindo. Não, mas ela fez porque ela sabia. Pois é, são poucos os casos. E Paulo, ele nos ajuda aqui em Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou.
Paulo também ele enfatiza o uso do perdão. Se Jesus perdoou os meus pecados e os teus pecados, por que eu não vou perdoar alguém? Ah, pastor, mas é difícil. Não, em nenhum momento eu disse que ia ser fácil. Ser cristão é para aqueles que não são covardes, é para aqueles que são valentes, é para aqueles que querem enfrentar aquilo que o inferno se levanta. O ressentimento e a mágoa são grandes empecilhos para uma profunda relação nossa com Deus. Hoje é Santa Ceia, né? É um momento da gente refletir. Nós temos que fazer uma reflexão de como está indo a nossa vida, né? Estamos vivendo realmente uma vida espiritual verdadeira. Não falamos de religião, né? Não falamos de religião, tampouco de denominação, mas falamos de uma relação com Deus. Estamos vivendo o que Jesus tem nos ensinado. Não podemos participar da Santa Ceia sem arrependimento. Sem arrependimento de pecados, não podemos participar da ceia sem pedir perdão dos nossos pecados a Deus. Não podemos participar da ceia sem perdoar os que nos machucaram. Ou seja, nós temos que estar de coração limpo. Esse é o momento de refazermos a nossa aliança com Deus, a nossa aliança com Jesus. Então, esse é o momento. E ele nos dá essa oportunidade. Para que a gente participe da Santa Ceia, Paulo, ele nos dá uma instrução de como é que a gente vai participar da Santa Ceia. Ele nos dá uma instrução para que você e eu nos preparemos para a Santa Ceia do Senhor, que está lá em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Come e bebe juízo para si. Se você está participando da Santa Ceia só porque você quer participar com a gente, não faça isso. Se você estiver participando sem arrependimento de pecado, sem pedir perdão, sem perdoar, não faça isso. Por quê, pastor? Porque isso vai fazer mal para você. Agora, se você pediu perdão, né? Se arrependeu, pediu perdão e perdoa as pessoas, né, que te machucaram, que te feriram, sei lá, que fizeram algum mal contra você, Jesus ele nos orienta como é que a gente participa da Santa Ceia. Então, ele fala aqui do pão, que está em Lucas, capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, pegue aí o seu elemento que representa o pão. Ele partiu e deu graças. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco agora, nos limpando, nos purificando, nos fazendo, Senhor, dignos de participar dessa ceia. Senhor, em nome de Jesus, limpa, Senhor, os nossos pecados, limpa, Senhor, Senhor, tudo aquilo que possa estar nos separando desta renovação de aliança, Pai. Esteja conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Comamos o pão em nome de Jesus. Da mesma forma, o Senhor Jesus, ele nos orienta como vamos fazer com o vinho. Aqui em Mateus capítulo 26, versículos 27 a 29.
A seguir, tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus está colocando aqui uma promessa para a minha vida e para a tua vida, que ele vai beber conosco o fruto da vida, né? Mas na eternidade. E ele pegou o vinho e deu graças e distribuiu. Vamos orar. Querido Deus Pai, esse vinho representa o sangue de Jesus, sangue do Cordeiro puro, imolado, que foi derramado em favor de nós, pecadores. Senhor, que esse sangue, esse alimento que representa o sangue de Jesus, possa estar limpando nossas vidas, limpando o nosso pecado, porque o preço do nosso pecado, Jesus pagou ali na cruz por cada um de nós. Senhor, só podemos recordar, relembrar e valorizar esse vinho que representa o sangue de Jesus. E agradecer, porque através desse sangue nós podemos ter a comunhão contigo de novo. Te dou toda a graça, toda a honra, toda a glória a ti, Senhor, agradecidas em nome de Jesus. Amém? Amém. Tomamos o vinho em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Começamos aqui o novo mês de outubro. Que você e eu possamos ser mais espirituais e que busquemos mais de Deus. Busquemos mais a Deus, para que nós possamos enxergar as coisas com olhos espirituais. Enxergar as coisas de uma forma diferente, de uma forma diferenciada. Porque o Senhor quer isso para a nossa vida. Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um mês maravilhoso, uma semana fantástica, cheia da força, da unção e do poder do Senhor. Obrigado por você estar com a gente e te esperamos na quarta-feira. Quarta-feira nós vamos estar aí com a nossa reunião de oração, na quinta-feira nós vamos estar com o nosso estudo bíblico e domingo o culto da família. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.